Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo. Boa noite, sim. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a esta casa, a este ponto de luz. Hoje, na noite de hoje, nós vamos conversar. Eu sou apenas uma conversante. E hoje a gente vai abordar esse tema que é tão abrangente, não é? Que é amor de mãe. Todos temos uma mãe. E temos também uma mãe maior, que é conhecida muito no nosso meio, Maria de Nazaré. Pois bem, que possamos na noite de hoje abrir os nossos corações para receber essas reflexões trazidas na noite de hoje. Bom, e a primeira introdução que a gente pergunta é: o que é ser mãe? Será mãe é só gerar ou educar almas? Pois bem, a maternidade, ela é sagrada. É uma missão que a mulher recebe para vir ter essa responsabilidade de educar os seus filhos. Fácil não é. A gente não tem manual para educar os filhos. A gente vai aprendendo na prática, na vivência, na experiência, que no decorrer, quando nasce aquela criança, um espírito como a gente já conhece, são espíritos antigos que vêm para um seio familiar. E aí, essa mãe, só o amor de mãe consegue receber esse filho, para assim poder dar todas as instruções necessárias. Pois bem, meus queridos irmãos, a maternidade ela é uma missão concebida, como eu já havia dito, a mulher, concebida por Deus. Os pais eles são responsáveis pela formação moral dos seus filhos. E nós temos aqui, na doutrina espírita, nós temos um planejamento espiritual da maternidade. Os filhos, eles não vêm ao acaso. Existe todo um planejamento. Bem, esse planejamento se dá, os pais são chamados à espiritualidade. Há um encontro com esses pais, para que eles possam receber esses filhos, muitas vezes filhos amados, filhos já de outras existências, mas também filhos que vêm com os desafios. E a gente sabe que educar, amar, como uma mãe faz, que esse amor de mãe faz, não tem igual. Só o amor de mãe é que pode quebrar as arestas, as amarras que tem. Então, quando uma mãe ela recebe um filho, é planejado. Muitas vezes, pais, mães querem renegar, não querem aceitar, mesmo tendo esse planejamento no mundo espiritual, eles muitas vezes não querem aceitar aqueles filhos que já viveram em outra existência, mágoas, não aceitação. Muitos chegaram até tirar a própria vida dos seus pais. E quando eles são levados ao plano espiritual e tem esse esclarecimento, muitos não querem aceitar. Então é feito vários encontros, vários diálogos. E
vem à cabeça, no momento, do livro Libertação, onde tem o nosso querido irmão Gregório e a sua mãe Matilde, onde ela passa séculos para poder resgatar esse filho, onde ele relutava os ensinamentos do Cristo, onde ele também vampirizava, escravizava alguns espíritos que era submisso, para que assim a humanidade não seguisse adiante, não buscasse mais o conhecimento do Mestre Jesus. E o que foi feito? Essa mãe, amorosamente, ela vai ao encontro dele. Só que ele não percebe, diante da sua vibração, ela, como um espírito já elevado, ele não consegue ver, sentir a presença da mãe. Apenas ele escuta e ele diz: levante a sua espada, vamos lutar. E ela, sim, vamos lutar. E aí é quando ela se materializa diante de Gregório. Quando ele a vê, ele baixa a arma, ou a espada, perdão. Ele baixa a espada e se joga de joelhos aos pés de Matilde, sua mãe. E aí ele diz: mãe, minha mãe. De joelhos, então, ela acolhe aquele filho que muitos e muitos e muitos anos lutava contra o Evangelho, a pregações, tudo que tinha era aquela legião de espíritos que era muitas vezes escravizado por ele, e ele não queria que o cristianismo, que a doutrina fosse a todos os irmãos que iriam em busca, por assim ele perseguir esses irmãos. Então, por isso, existem esses encontros, reencontros, que é maravilhoso. Outra situação que nós, espíritas, temos conhecimento é numa prática mediúnica, onde quantos irmãos vêm à mediúnica, ainda com os corações endurecidos, mesmo quando há doutrinador ou esclarecedor, esclarecendo aquele irmão. Mesmo assim, ele não consegue ainda aceitar. Mas, quando se fala do amor de mãe, da presença da mãe, esses espíritos, eles começam a amolecer os seus corações. Muitos, no momento que esse falado, não querem aceitar. Não quero falar, não quero ver, mas quando ela se apresenta a eles e que fala: meu filho, esse amor, ele consegue tocar os corações, principalmente os corações mais endurecidos, daqueles que estão muito tempo na erraticidade. E quando encontra esse colo, esse amor de mãe, que esse amor é o que nunca desiste dos seus filhos. O verdadeiro amor, o puro amor, que são anjos aqui na terra, que vêm cuidar, educar, amparar esses filhos. Aquele filho difícil, que muitas vezes a gente tem no nosso meio, e a gente muitas vezes vê relatos, ou na nossa vizinhança a gente escuta os desabafos de mães. E só esse amor de mãe, ele não desiste. Enquanto que na humanidade, os vizinhos, a sociedade recrimina, muitas vezes aqueles que são esquecidos, muitas vezes pelos vícios, muitas vezes por ser ex-presidiário ou estar no presídio, muitas vezes são esquecidos, marginalizados da sociedade. E esse amor, ele é imenso. Enquanto a sociedade condena, a mãe, ela acolhe. E ela acolhe com muito amor.
Embora não quer dizer que a mãe ela vai passar a mão na cabeça dos filhos dos erros. Não é isso. É estar ao lado dele, para que ele possa se reerguer, se levantar novamente, se reequilibrar, voltar para a sociedade e aprender. Aprender com os erros, aprender com as lições que se fazem necessário. Outro fato interessante é no livro Entre o Céu e a Terra, existe uma colônia espiritual chamada Lar da Bênção, onde essa colônia ela recebe as crianças que desencarnam na infância, né? A gente vê muito isso acontecer. E essa colônia ela é preparada para receber justamente esses filhos, esses espíritos, né? Para a gente, para a mãe, é uma criança. Mas quando volta para a espiritualidade, aos poucos, eles vão recobrando as suas vivências. Mas, quando a saudade aperta, que é o coração de mãe, que é o amor de mãe, a espiritualidade em desdobramento leva essas mães a essas colônias espirituais para ter com seus filhos, para matar a saudade, para ter essa acolhida de dizer, olha, eu estou com você, mesmo estando mães encarnadas e os filhos desencarnados. Laços não se rompem. Quando o amor é verdadeiro, ele vai além. E esse amor, ele rompe barreiras. Ele vai além do plano físico. Então, essas mães são levadas ao encontro desses filhos. Ou, muitas vezes, ao desenlace da mãe, que também é levada a esta colônia. Lar da Bênção. Lá, elas são preparadas para ser mãe no plano físico. Por exemplo, também, existem mães que vêm com essa missão, mas por uma razão ou outra, escolhem não ser. Muitas vezes, fazendo escolhas equivocadas, através do quê? Do aborto. Muitas vezes, crianças ou adolescentes também escolhem o quê? O suicídio. Não vou levar essa situação adiante, vou praticar o suicídio, abrindo as portas do suicídio, que é um grande equívoco que é cometido. Então, essas crianças, jovens, mães, são levadas a essa colônia, que está aí no livro Psicografia de Chico Xavier, Entre o Céu e a Terra, psicografia do Chico, pelo espírito André Luiz. Então, ele vem trazendo essa informação para a gente. Veja como a espiritualidade maior, como Deus é amoroso. Ele não desampara ninguém. Nós não estamos sozinhos. E, principalmente, esse amor maior, que é esse amor de mãe, que nos contagia, que nos faz sentir amados. Embora a gente passe pelas dificuldades, pelos desafios da vida, mas quando a gente tem as nossas mães, e até mesmo aquelas que já não se encontram no plano físico, mas aquelas que se encontram no mundo espiritual, não quer dizer que ela esqueceu dos seus filhos queridos aqui na Terra. Pelo contrário, de onde ela está, ela ora. As possibilidades, o que se pode fazer, tendo bônus também dos seus trabalhos mediante a espiritualidade, elas vêm ao encontro desses filhos, muitas vezes em caminhos tortuosos, né, escolhendo os caminhos difíceis, e a mãe sofre. Tem aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, e eu peço permissão aos senhores para ler a pergunta. Na questão 890 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o amor maternal
é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais. E a resposta dos espíritos é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação, mas no animal esse amor é limitado. As necessidades materiais cessam quando os cuidados se tornam inúteis. Pois bem, nos animais há um tempo. Quando ele nasce, a mãe ela é super protetora, ela cuida dos seus filhotes, mas chega um tempo que ele busca a sua independência. Então, sendo deixado a ter mais a liberdade. Já no homem, na mulher, ela assume essa responsabilidade para a vida, além da vida. Não se encerra com a morte do corpo, vai além. Porque esse amor de mãe, ele transcende o verdadeiro amor. Como a gente está falando desse amor de mãe, ele vai além das barreiras. Muitas vezes a gente acha que não, minha mãe não recebia ainda nenhuma psicografia, nunca recebi, nunca sonhei com a minha mãe, mas muitas vezes ela se faz presente nas intuições, nos conselhos, muitas vezes em sonhos, e a gente não lembra. Muitas vezes a gente não lembra do sonho. Ou nas cartas psicografadas. Quem teve a honra, o merecimento de receber essas cartas consoladoras, que me faz lembrar do nosso querido irmão Chico Xavier, né? Quando entregava aquelas cartas àquelas mães que, chorando, sentindo a falta dos seus filhos. Certa vez eu me recordo também, me veio à mente, Chico Xavier recebia muitas mães, e mães que perderam seus filhos, e em um dos momentos desses encontros com mães, teve um caso que ele não conseguiu dizer o que dizer diante da dor dessa mãe. Então, o que Chico fez foi abraçá-la fortemente e chorar com ela. Mãe, nesse instante eu não tenho o que dizer, mas abraçou-a e chorou junto com ela. E ali veio aquele consolo, mesmo muitas vezes a gente não consegue dizer palavras que possam naquele instante curar a alma que está estraçalhada de saudade daquele filho. Então, Chico, no momento, abraça aquela mãe. E ela sente nas vibrações. O sentimento é tão verdadeiro, tão puro, que ali é como refrigera a alma daquela mãe. A nossa cidade, ela tem passado, nem passou, por uma situação dessa. Casos assim. E muitas vezes nos fogem as palavras. Vem à nossa mente a oração, para que possa aliviar a dor daquela mãe. Mas não é o afastamento momentâneo que se dá, que esse amor, ele acaba. Pelo contrário. Quando se está na espiritualidade, tudo é bem mais amplo. Então, esse amor também se torna muito, muito amplo. Bom, eu também trouxe aqui uma reflexão também de Madre Teresa de Calcutá, que também ela faz uma reflexão para as mães. E ela diz assim: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, que sonhem, que vivam,
que cantem, que pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Pois bem, a mãe, ela tem essa missão de ensinar, de amparar, de proteger, de educar. Também de avaliar quando o filho, desde pequenino, quando vai demonstrando muitas vezes o egoísmo, não quero dividir o meu brinquedo. E aí a mãe começa a observar e começar a cortar essas arestas. E a criança já vai demonstrando. Mesmo que as crianças, quando adultos, eles têm o livre-arbítrio. Eles fazem suas escolhas. Mas os pais, a mãe, ela já vem com essa missão de educar. A semente foi lançada aos corações desses que se tornarão pais futuramente, mães futuramente. E aí, cabe-lhes as escolhas que irão fazer para a vida. Por isso, não vão voar, não vão sonhar, não vão cantar as mesmas músicas, os mesmos sonhos. Serão sonhos diferentes, mas com base em tudo que esse amor de mãe ensinou e continua ensinando além da espiritualidade maior. Deixa eu me ver aqui. Já foi falado com relação... Eu tenho, se os senhores me permitem, tenho uma experiência que aconteceu comigo e eu gostaria muito de compartilhar com todos vocês. Isso já faz muitos anos atrás. Talvez esse jovem ele deva ter entre seus 23 a 24 anos. Certa feita, uma jovem me procurara na minha casa e ela estava um tanto desesperada. E eu estava no momento ocupada, mas pelo o fato de vê-la tão angustiada, eu parei o que eu estava fazendo e a gente foi conversar. E ela dizia para mim, eu estou grávida, ainda sou muito jovem. E eu não quero esse filho. E eu falei para ela, você acha que tem o direito de interromper uma vida? Perante as leis, isso é crime. Eu vim aqui para você me ajudar com uma planta para abortiva. E eu falei, na minha casa não tem. Mas geralmente essas plantas elas nascem, né, num terreno, tem muitos. E eu, no instante, eu olhei e vi que tinha. Mas, de imediato, eu falei, olha, não tem essa planta. Aqui, ela tem sim, eu soube que tem. Eu digo, não. Quem lhe falou se enganou, aqui não tem. E aí eu comecei a falar para ela sobre essa questão da reencarnação, a oportunidade que essa criança está tendo e que futuramente essa criança poderia lhe trazer muita felicidade, poderia lhe ajudar lá na frente. Resultado, ela escolheu ter o filho, mesmo não criando. Ela preferiu doar para sua avó. Hoje, essa criança é bem cuidada, é amada, ela tem um vínculo com ele, tem esse carinho, esse respeito. Porém, o mais importante, ela não abortou. E assim, a gente fica muito, muito feliz de poder contribuir com essa mãe, mesmo sendo uma adolescente, mas cabe, mesmo ela sendo adolescente, nesses momentos que a gente vê muitos casos de adolescentes engravidar e querer interromper essa gestação, devido a eu estou muito jovem, eu ainda tenho que estudar, eu ainda tenho muitos sonhos, e tendo essa responsabilidade. Mas um filho, ele não chega ao acaso. Se chegou, é porque
já se foi planejar esse compromisso. Agora, os pais, no caso, os avós, cabe a orientação, o amparo a esses jovens para que elas não façam as escolhas de tirarem seus filhos, porque lá na frente o remorso é grande. O arrependimento de dizer, eu poderia ter levado adiante, ter esse filho, e hoje ele estaria ao meu lado, muitas vezes ajudando muito, trazendo-lhe muita felicidade. Então, assim, também cabe aos avós incentivar, mesmo que essas jovens venham ter filhos muito jovens, mas que não os abandone, mas que ampare, mas também não tire as responsabilidades que essas jovens venham ter, assumindo, tendo o seu compromisso, amando, acolhendo, ensinando a moral, trazendo Jesus também para essas crianças, porque desde pequenino que é necessário se falar do Evangelho, se falar de Jesus, para que quando essas crianças se tornem adultas, elas possam ter essa base e fazer as melhores escolhas para as suas vidas. Meus queridos irmãos, nesse instante eu gostaria de pedir permissão a vocês para que eu possa utilizar algumas palavras referente àquela que me deu a vida, que me criou, que me deu essa oportunidade de estar aqui na noite de hoje com vocês. O nome dela, Maria José. Ela teve 8 filhos. Uma mulher guerreira, trabalhadora. Era enfermeira aqui da cidade. Ficou viúva com 5 filhos, mas se mostrou muito guerreira, sabe? E teve alguns pontos da minha vida que marcaram muito. Quando eu consegui atingir a idade de compreensão. Quando criança, me lembrava das vezes que me levava à missa. Íamos todos à missa. Como criança, não gostava muito de assistir, né? Às missas, impacientes, e queria voltar já para casa. Pois bem, essa mulher cresceu, ficou viúva, teve seus filhos, aos 16 anos casou, teve os 5 filhos, depois ficou viúva. Depois disso, veio nós 3, os últimos, e ao todo são 8. E me recordo muito como ela era enfermeira parteira. Depois de um dia de plantão, de trabalho, chegando em casa à noite, tomava seu banho, quando iria se deitar, ter o seu descanso, alguém bate à porta. E ela vai e recebe essa mulher. Quando ela pede para visitar o seu esposo, pois necessitava de alguns cuidados, alguns curativos e algumas medicações. E a fala da minha mãe era: vai indo para sua casa, que já já eu chego. Pois bem, isso foi um dos pontos também que me marcaram. A questão da caridade, do amor, do respeito ao próximo, mesmo com o cansaço, ela iria, seguia. E aí isso marcou profundamente em mim. O segundo momento que me marcou também era quando ela nos reunia e dizia: vou fazer uma feira completa de tudo para uma família carente. E assim ela também nos ensinava. Ela mostrava, e eu colocando alguns itens, e levava a esta família. Ou seja, tudo
que eu aprendi em termos também de caridade, mesmo ela sendo católica, mas o espiritismo já havia entrado nela, porque fora da caridade não há salvação. Então, ela já praticava essa caridade intimamente, nos ensinava, aqueles que quiseram aprender as lições que nos foram ensinadas, nós, pelo menos, eu prestei muita atenção nesses exemplos que a mãe nos deixou. Então, assim, a minha gratidão a ela pela oportunidade de, no plano espiritual, na época que ela veio me ter como filha, com certeza houve essa reunião no plano, esse planejamento na espiritualidade para poder me aceitar como filha. E hoje estou aqui dialogando com vocês. Então, assim, é muita gratidão. E parabenizar também, não só as mães encarnadas, mas as desencarnadas também, que são milhares, que não esquece jamais nenhum filho, e que jamais a gente se sinta só, e que tenhamos essa certeza que a separação ela é momentânea, que a gente vai se reencontrar. E isso é o que a doutrina espírita nos traz de tão consolo, é o reencontro. O reencontro com quem amamos. Não é para sempre esse afastamento, mas momentâneo. Senhores, e para finalizarmos, eu gostaria também de fazer uma belíssima reflexão com vocês sobre o livro Parnaso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Amaral Ornelas. E é assim uma belíssima reflexão. Quem tiver a oportunidade de ler na íntegra essa prece, poesia prece. E eu gostaria de ler para vocês, se os senhores me permitem. E ele diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, e por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremo. O Senhor sempre é convosco, mensageira de ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendito sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Então, é uma prece trazida por esse espírito Amaral Ornelas, essa belíssima reflexão que é Maria. E também me faz lembrar quando Jesus estava finalizando a sua crucificação na cruz. E João Evangelista, que não deixou Maria nem um instante, essa mãe. Então, Jesus, tirando aí as suas últimas energias, forças, olha,
para ela e diz: mulher, eis aqui o teu filho. Filho, eis aqui a tua mãe. Então a jornada de Maria começa aí. Quando João vai para Éfeso, constrói uma casa, e lá Maria se dá o trabalho de acolher aqueles viajantes, aqueles doentes que a procuravam, sempre em busca de consolo, de amparo. E ela falava o tempo quando Jesus era criança. Ela narrava a história do quanto Jesus, amoroso, cuidadoso, que já ia para as sinagogas pregar, ensinar, curar. E aí, esses leprosos, doentes, chegavam e ouvia Maria. E teve um deles que foi em busca do consolo de Nossa Senhora. E aí ele diz: mãe de Jesus, mas também és a nossa mãezinha, nossa santa, santíssima Maria. Então é com esse amor de mãe que a gente faz as nossas reflexões na noite de hoje, que é a mãe das mães, Nossa Senhora. Mesmo passando pelo sofrimento, vendo o seu filho sendo crucificado, humilhado, mesmo assim, ela não altera na humildade de mãe, ela não condena os algozes, mas pelo contrário, ela acolhe e segue essa missão. E quando ela está perto, já para atender nos seus últimos anos de vida, ali chega um que ela não esperava. Já no final da tarde, Jesus, todo coberto, se aproxima. E ali ele faz diferente, ele leva o consolo e ela sente aquela presença diferente. Sente a presença do filho. E quando ela vai se ajoelhar, ele segura em suas mãos, abraça, e ele quem se ajoelha. E diz: mãe, vim te buscar. Porque o nosso Pai, Paizinho, nosso Deus, deseja que tu sejas a rainha dos anjos. E aí Maria se entrega e vai junto com o Mestre amado Jesus. Mas antes de seguir para as esferas superiores, ela pede para visitar aqueles que estão em cárceres, aqueles que seriam entregues aos leões. Então ela se aproxima, visita aqueles irmãos, irmãs, que estavam se preparando. Só que eles estavam um tanto tristes. E ela se aproxima de uma jovem e ela diz: canta, minha filha, canta. E aí essa jovem começa a cantar e contagia, e todos começam a cantar. E aí são entregues aos leões, mas recebendo todo o amparo da espiritualidade. Alguns dizem que eles não sentiram a dor. Foi muito rápido e foram todos acolhidos com Nossa Senhora. Além disso, existe um outro trabalho fantástico que Nossa Senhora faz, que é no Vale dos Suicidas. Ela vai em busca desses irmãos. Tem um pronto-socorro chamado Nossa Senhora de Nazaré, onde ela vai em busca desses irmãos que, em desespero, tira a sua própria vida. Então ela vai em busca, ouvindo os clamores dessas mães que suplica pelos vossos filhos, e aí ela vai ao encontro, resgata esses filhos, trazendo para o hospital. Nossa Senhora de Nazaré me faz lembrar também quando Judas
em seu desespero, comete o suicídio. E aí, Maria também vai ao encontro dele. No começo ele rejeita as palavras de Maria. E aí ele pergunta: quem és tu, mulher, com tanta luz, com tanta doçura? Sou eu, Maria, a mãe de Jesus, e vim te buscar. E aí, em meio às energias e esse amor de Maria, ela contagia Judas. E aí consegue resgatá-lo, levando para ser amparado. E hoje, como nós conhecemos, Judas já reencarnou várias e várias vezes, conseguindo assim uma das reencarnações que a gente conhece, todos nós conhecemos aqui, né? Uma das últimas reencarnações fora a Joana d'Arc, né? Onde ele também conseguiu sublimar, fora traído, e aí hoje tem uma evolução que ajuda, que está à frente, enquanto outras pessoas, outras denominações religiosas, acham que Judas ainda está estacionado, e ainda é aquele que traíra Jesus, quando, na verdade, Judas já consegue ajudar também a humanidade. Então, fica aqui meu abraço sincero, que esse amor de mãe e as pessoas que ainda têm as suas mães, valorizem, escutem seus conselhos, abracem, diga o quanto ela é importante, o quanto a ama, valorizem, porque são anjos aqui na Terra que zela por cada um de nós, porque a humanidade veio através de uma mãe. Então, e as mães que se encontram na espiritualidade, com certeza não deixou de amar nenhum dos vossos filhos. Que Jesus nos abençoe, que possamos sair daqui com essa reflexão de amor em nossos corações. Muita paz, muita luz, e que Jesus nos abençoe. E agora, meus queridos irmãos, nessa sintonia de amor, elevemos os nossos pensamentos em agradecimento a Deus pelo dom da vida, por estarmos na noite de hoje aqui, aprendendo um pouco mais sobre esse amor grandioso que é amor de mãe. Que esse amor da nossa Mãe Santíssima, possa ser espalhado no nosso planeta, que tanto necessita de mais amor, de mais compreensão, de menos guerra, menos injustiça, menos desigualdade. Mãe, ampara, protege aqueles que ainda não conseguiram entender, compreender a missão, o Evangelho de Jesus. E esses corações ainda mais endurecidos possam ser tocados pelo teu amor, amor de todas as mães. Que a tua paz, a paz do Mestre Jesus, do teu Filho amado, a luz do mundo, possa estar conosco, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Muita paz, muita luz a todos. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode